Já chegou a hora, né? Ou já passou da hora, ou ainda vai acontecer, doutor Kennedy, a convenção coletiva Isso. dos trabalhadores do comércio. Bom, a convenção coletiva, pelo menos a da região de Santo Estevão, ela ainda tem pendências em relação à área dos supermercados. O que exatamente querem os funcionários e precisam, e o que estão negando, digamos assim, os patrões? Em primeiro lugar, salário, né? Ah. Qualquer centavo que se busque aumentar em benefício dos trabalhadores, ele é quase que automaticamente repelido, espancado pelo patronal. Eles evitam qualquer tipo de aumento. De um ponto de vista, é compreensível. Se você pensar pelo lado do patronal, qualquer aumento que seja de 10, 15, 20 centavos ou até reais, vai automaticamente impactar nas demais verbas salariais de um funcionário. Vai onerar a folha. Vai né? onerar a Como chama, folha. né? O que é que vai acontecer? O acréscimo no salário ou no piso salarial, como a gente convenciona falar, vai implicar no aumento no 13º, vai implicar no aumento nas férias, vai implicar um aumento no FGTS, nas horas extras. O empresário vive do aumento dos lucros ou pelo menos da manutenção desse lucro. E os funcionários, em contrapartida, eles visualizam a necessidade de melhorar a sua verba para que possa também, no mínimo, contrabalancear com as perdas que ocorrem normalmente implicadas pela inflação. É aquilo que nós chamamos, Léo, de perda do poder de compra. Então você recebe, às vezes, o mesmo salário, mas como aumentou o valor dos produtos, você perde o poder de adquiri-lo. Então, ali ocorre a chamada perda do poder de compra. Agora, doutor, me diga, do comércio, quem faz parte desse grupo? Somente quem trabalha no supermercado, quem trabalha em loja, quem trabalha no mercadinho, quem trabalha em padaria, trabalha na boutique? Falando em comerciário, quem se enquadra nesse contexto, né, que pode ter direito a um salário deliberado na convenção coletiva? Muitos acabam fazendo uma espécie de confusão pela atividade que desenvolvem. Vou dar um exemplo típico. Uma pessoa que trabalha em uma loja de móveis. Essa pessoa é motorista. Ela pega e só faz mesmo transportar as mercadorias de um lugar para outro. Automaticamente pode levar a primeira impressão de que essa pessoa se enquadra na categoria de motorista. E aí vai buscar alguma convenção coletiva relacionada aos motoristas. A motoristas. Isso. Mas é um comerciário. É o comerciário. Por que isso? Porque a própria legislação trabalhista, ela deixa muito claro que o enquadramento da sua categoria profissional vai se determinar pela atividade fim ou preponderante da empresa. Então vai ser necessário que você conheça a atividade fim ou preponderante da empresa para saber o seu enquadramento. Uma empresa de comércio do ramo de varejo, seja ela calçado, boutique, material de construção, alimentos, farmácia, tudo isso é comerciário, correto? Tudo isso é comerciário. Então, quem trabalha no balcão ou em qualquer outra área desta empresa está amparado pelo sindicato dos comerciários, é isso? Correto. Seja ela motorista, segurança, balconista, caixa, seja ela o pessoal que trabalha com a higienização, seja ela qualquer função dentro desta empresa está enquadrado na atividade de comerciário e está amparado pela convenção coletiva dos sindicatos comerciais. É isso que eu entendi ou eu estou errado? É isso, você está correto, Léo. É muito importante que você conheça a sua convenção coletiva. Eu vou dar um exemplo aqui, a das gestantes, né? Em que nós temos esse prazo ampliado. Foi uma luta particular minha, eu comprei essa bandeira, comprei essa pauta de que a gestante precisava ter um elastecimento no período de gozo do afastamento previdenciário em relação ao benefício do salário maternidade e a licença maternidade. Então foi conseguida as duras penas. A gente, inclusive, já recebeu ameaça? Já. Mas que tipo de ameaça? Tipo ameaças veladas, né? De que aquela área era muito perigosa para estar se expondo,
de que não deveria ser tão ácido, mas isso não conseguiu entrar em mim porque meu perfil sempre foi esse. Em especial, no campo trabalhista, eu sempre fiz isso. Então é da minha natureza, eu não vou deixar de estar lutando pelo coletivo. Você pode participar desta entrevista, você comerciário, interessado sobre o tema, através do nosso telefone que está aqui na tela, 983523939. Então vamos ver o que disse a Diane. O que percebe-se aqui no município é que a maioria dos trabalhadores não tem conhecimento dos direitos trabalhistas e nem dos acordos das convenções coletivas com os respectivos sindicatos. A falta de diálogo dos sindicatos privados com os trabalhadores é absurda, disse a Diane. E manda um forte abraço para o doutor Kennedy, gosta muito do seu trabalho. Em primeiro lugar, muito obrigado, Diane. Fico muito lisonjeado com a sua pergunta e também com a sua fala. Tem razão, a Diane? Ela tem razão. Infelizmente, esse diálogo, ele é muitas vezes tido por uma interlocução na esfera estadual ou na esfera nacional. Os grandes centrais sindicais, as grandes centrais sindicais ou federações tentam fazer esse tipo de promoção. Mas a ideia da convenção não é na esfera estadual nem na esfera nacional. A convenção vem para atender interesse local. Então não faz sentido um funcionário não ter conhecimento da convenção coletiva. Como não faz sentido? Não faz sentido. Ele tem que ter Mas como é que isso fica de alguma maneira publicizado para ele saber? Aí é que tá. Qual é o detalhe? Os sindicatos, eles não recebem recursos públicos. Então, eles não são sequer, por exemplo, obrigados a prestar contas perante ao Tribunal de Contas, seja do Estado, seja da União. Eles não são obrigados a fazer esse tipo de prestação. Por quê? Porque a captação de recursos é unicamente privada. É o funcionário que colabora a partir da taxa assistencial ou da contribuição sindical para o fortalecimento financeiro do seu sindicato. E o que a maior parte dos sindicatos, o que é que acontece? Esses recursos acabam sendo direcionados para apresentar ou para manutenção de unidades básicas, tipo como aqui em Santo Estevão funciona. Tem uma delegacia trabalhista na qual esses recursos normalmente são aplicados para pagamento do aluguel, da energia e de um funcionário que fica à disposição. E automaticamente também essa ausência de conhecimento acabou em parte, Diane, sendo suprida a partir das entrevistas aqui na rádio, que a gente sempre colocou em pauta essas informações. Gostaríamos que essa parceria voltasse. Inclusive, esse foi um dos pontos, Léo, que motivou até o meu afastamento do sindicato. Eu sempre cobrei muito do sindicato. Eu cobrava dos empresários na mesa de negociação melhorias para a vida do trabalhador, do comércio aqui em Santo Estevão, e era automaticamente dos trabalhadores em geral, né? Porque assim, era uma casa que amparava o próprio trabalhador. Então vinha trabalhador doméstico, trabalhador rural, para lá para o sindicato. E a gente dava o suporte necessário, ainda que não fosse da categoria específica dos comerciários. Mas esse tipo de resistência que a gente sempre enfrentou com o empresário, eu também trouxe para dentro do sindicato e cobrava da presidente, bem como dos seus diretores, haver uma divulgação maior. Esse, inclusive, foi um dos motivos que eu me chateei lá e nós nos afastamos. Foi o fato do sindicato ter criado um tipo de resistência para divulgar. Um trabalho bem feito tem que ser publicizado. Outra pergunta interessante aqui é a da ouvinte Silvana. Ela quer saber o seguinte: o patrão pode demitir uma funcionária grávida ou doente? Bom, em primeiro lugar, Silvana, também me sinto muito lisonjeado com sua pergunta. Um forte abraço no coração. Bom, a sua resposta é não. Ela não, o patrão, ainda que não tenha carteira assinada. Porque isso é uma dúvida muito recorrente, tanto na área do comércio, como na área da indústria, como na área da prestação de serviços. Se um funcionário que não é fichado, que não tem a carteira assinada, que esteja grávida, se ela tem direito à estabilidade.
E a resposta é positiva. Essa pessoa vai ter direito a uma estabilidade no emprego e não poderá ser despedida, certo? Ela vai obedecer todo o período da gestação e até 5 meses após o parto, essa funcionária não poderá ser despedida. Uma dúvida que normalmente vem também. Se essa funcionária é contratada grávida, o empresário não tinha ciência de que ela estava grávida e ela, consciência de que estava grávida ou sem a ciência, ou seja, sem o conhecimento de que estava grávida, mesmo assim a garantia é mantida. Não pode o empresário excluir, despedir uma funcionária que esteja em estado gravídico. Ô, doutor, a pessoa que é funcionário público, que trabalha no funcionalismo público, se a pessoa, mesmo se candidatando no prazo, só continua recebendo. Eu queria que o senhor explicasse aí, como advogado maravilhoso que é, do amigo Bonfim. Olha, Bonfim, em primeiro lugar, um forte abraço a você, muito obrigado pela sua pergunta. Bom, em relação aos servidores públicos, é necessário que você tenha em mente uma coisa. Todo servidor público, especialmente os efetivos, eles vão ser guiados por um estatuto, certo? Então, a regra que se define, por exemplo, para o estado da Bahia pode não ser o mesmo na Paraíba, pode não ser o mesmo em São Paulo nem no Rio de Janeiro. Então, é necessário que se conheça o estatuto e que se trate a respeito das regras. O que eu posso lhe esclarecer de primeira é que as regras para o processo eleitoral em relação às pré-candidaturas, e aí eu vou ser bem específico para me limitar às pré-candidaturas, é que não haverá um afastamento, certo? Então, um servidor que decida ser pré-candidato, ele não é automaticamente afastado nem das atividades e nem do percebimento ou recebimento das suas vantagens, seja ele um subsídio ou seja ele um provento. Então ele não vai ter qualquer tipo de abalo em relação à pré-candidatura, e aqui eu me limito efetivamente pelo fato de que você também restringe a pergunta à pré-candidatura. Em relação à candidatura, em um outro momento, já dentro das candidaturas, a gente pode tratar sobre o tema. Mas que até dentro do estatuto você pode haver a resolução desses dois tipos de... Eu vejo que o Bonfim, ele é um ouvinte assíduo e alguém também muito esclarecido e interessado. Eu fico muito feliz com esse tipo de ouvinte, porque ele realmente produz. Quando traz uma dúvida dessa natureza, ele está somando de fato, não só para a entrevista, mas para o conhecimento de todos aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Bonfim. E temos pergunta de ouvinte aqui no 983523939. Olá, boa tarde, Boa. bancada da Paraguaçu Notícias. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o Dr. Kennedy. É que assim, eu tive um acidente e no caso, né, ficou sequela. Porém, hoje eu não trabalho mais de carteira assinada. Porém, no tempo do acidente eu trabalhava. Aí faz 3 anos, vai fazer 3 anos que não estou trabalhando. Aí eu queria saber dele se teria como correr atrás ainda do benefício por, né, auxílio, acidente que teve sequela. Aí eu gostaria de tirar essa dúvida. Oi, dona Valdeci, boa tarde. Muito obrigado pela sua pergunta. Bom, você aponta um acidente ocorrido em menos de 3 anos, no qual houveram sequelas. Para efeitos previdenciários, você seria uma pessoa habilitada a poder receber esse benefício. Por quê? Porque o auxílio acidente é aquele benefício efetivamente direcionado às pessoas que tiveram um acidente, certo? Pouco importa se é acidente do trabalho ou um acidente caseiro ou do cotidiano, não tem importância. Que sofreram um acidente, estejam segurados pelo INSS, e nesse particular aí a gente precisa saber qual foi o seu último vínculo de emprego, a data do seu último vínculo de emprego, para que a gente possa fazer a projeção daquilo que a gente chama que é o período de graça, que é o período em que você não contribui, mas continua acobertado pelo INSS, e determinar se esse tipo de redução da sua capacidade laborativa, da sua capacidade para trabalhar, se ela perdura e qual grau, certo? Porque é necessário estabelecer um paralelo. As pessoas precisam ter em mente que para a aferição da possibilidade de receber um auxílio acidente, a redução da capacidade laborativa que vai ser aferida ali é aquela em comparação com uma pessoa normal. Então, como é que é feito isso?
Eu pego uma pessoa que não sofreu um acidente, em perfeitas condições, anda, não claudica, ou seja, não tem um balanço muito acentuado na hora que anda, e pego uma pessoa que sofreu um acidente. Qual é as diferenças visuais e fisiológicas que essa pessoa vai ter depois do acidente? Quando eu faço esse paralelo e noto que há uma diferença, há uma redução, olha aí como a lei mesmo trata, uma redução da capacidade, essa pessoa vai estar habilitada. Mas quem vai dizer realmente se essa pessoa pode receber o benefício ou não vai ser um perito. E, inicialmente, esse perito é um perito do INSS, que vai fazer uma análise administrativa e, posteriormente, caso esse benefício seja indeferido na esfera administrativa, ele vai se submeter a uma perícia na esfera judiciária. Sempre será um médico. E é por isso que é muito importante que os relatórios médicos sejam detalhistas na hora de analisar a situação de cada pessoa, certo? Então fique atenta nesse particular aí, porque possivelmente você tem capacidade de poder receber um benefício ainda, que seria o auxílio acidente. Dr. Kennedy, é uma satisfação reencontrá-lo aqui na Paraguaçu FM, para a gente tratar mais uma vez de direito trabalhista, né? Que é um assunto tão controverso muitas vezes, né? Que produz também uma discussão muito intensa, porque como é que chama? As partes são antagônicas, né? Eu sei isso em alguma petição e gravou. Desde que eu lhe conheci, eu uso essa expressão. As partes são antagônicas, né? Pensam a partir de condições distintas, né? Distintas, perfeitas. Não é verdade? Né? O empregado, ele é sempre a parte mais desfavorecida, né? Isso. E o patrão é só quem tem condição, talvez, de, além de propor, fazer uma projeção do próprio ganho, também propor o ganho do funcionário. Nunca o funcionário pode dizer, não, eu só vou trabalhar por X. Isso não acontece. E aí é onde entra o direito trabalhista, correto? Correto. E faz essa defesa da parte mais frágil dessa relação, né? E é justamente, Léo, por ser a parte mais frágil que exige um maior esforço. E é por isso que eu tenho me dedicado tantos anos da minha vida para defender o trabalhador, especialmente o de Santo Estevão, tanto na área urbana como o trabalhador da área rural. A minha luta vai ser sempre essa, de estar melhorando as condições desse trabalhador. E espero contribuir ainda mais. Obrigado e até sexta que vem, né? Pode vir? Pode voltar? Pode. Vamos tratar de outro tema. Voltaremos. Aí o bate-papo com o Dr. Nicolas Kennedy, direito trabalhista. E a gente volta semana que vem. Se Deus quiser e Ele quer. Eu tava com saudade de ouvir isso, rapaz. E afinal de contas, Ele quis. Ele quis. Olha nós aqui. Olha nós aqui de novo. Aqui. Não é verdade? É isso aí. Um abençoado final de semana a todos nós e até segunda, se Deus quiser.